Paz do Senhor, irmãos, amém? Amém? Feche seus olhos, então, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Pai, nesse momento de meditação da Tua Palavra, que o Senhor possa falar conosco, Pai, que o Senhor possa tratar em nosso coração, que o Senhor possa nos ensinar e que nós possamos sair daqui, Pai, diferente de como nós entramos, Pai. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, Pai, e nós queremos, Pai, que o Senhor possa, Pai, estar à vontade para fazer a Tua obra nos nossos corações, Pai. É isso que eu peço, já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém? Abre a sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis 16, a partir do versículo 29. Na terça-feira o pastor pediu para eu pregar, e aí na terça-feira no GCN eu estava, antes do GCN eu estava pensando na música que a gente ia tocar lá no GCN, e aí eu lembrei de uma música e comecei a tocar. Daí na hora que a gente estava lá cantando e tocando lá no GCN, eu tive a ideia, falei, nossa, olha, eu já sei que eu vou pregar. E aí eu comecei, estou tentando lembrar agora a música que eu toquei, que terça-feira, a Mari não está aí. Júnior, você não lembra? Ixi, eu não lembro agora. Assim como a costa. Assim como a costa. Aí eu estava tocando, eu já sei que eu vou pregar. E aí ontem, na hora do meu almoço, eu sentei lá, e como eu não estou almoçando, né, estou de jejum, aí eu sentei e falei assim, então agora eu vou preparar essa mensagem. Sentei lá na sala de reunião e comecei a preparar a mensagem, fui ler, e eu vi esse texto aqui de 1 Reis, capítulo 16. Essa história aqui é uma história muito conhecida, na realidade, né? Acho que é uma das mais conhecidas da Bíblia. A história, a partir do capítulo 17, conta a história de Elias e os profetas de Baal, né? 17, 18 ali, Elias e os profetas de Baal. Quantos conhecem essa história? Amém? A grande maioria aqui conhece a história. É uma das mais conhecidas, onde no final, eu vou contando aqui a história para vocês, mas no final Deus ele derrama fogo do céu e consome todo o holocausto, tudo que estava acontecendo ali. Mas antes disso, eu queria ler o versículo 29 do capítulo 16, que é onde começa a história do rei Acabe. Versículo 29 diz assim, ó: No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces à custa da vida de seu filho mais velho, Abirão, e instou as suas portas à custa da vida de seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Só para a gente poder entender um pouco o que está acontecendo aqui. Deus, antes dos reis, tiveram os juízes. Então o povo de Israel, eles eram governados por juízes, pessoas que eram levantadas por Deus para que pudesse ali governar aquele povo, né? Esses juízes é interessante a gente entender isso, que juízes não é como a gente tem hoje em dia, os juízes na Suprema Corte, essas coisas. Esse juiz aqui é mais na questão de governar mesmo, é como se fosse era como se fosse um rei, mas não era um rei. Então não é um juiz de julgar, mas era um juiz de governar aquele lugar, aquelas pessoas.
E Deus ele foi levantando vários e vários juízes durante o tempo. Isso tudo está lá escrito no livro de Juízes. E aí, ali no final de Juízes, começo do primeiro livro de Samuel, conta que Samuel foi o último juiz, e o povo resolve querer um rei também, como todos os povos ao redor tinham. E eles começam a pedir um rei, e eles rejeitam a Samuel e começam a pedir um novo rei. E aí o povo escolhe Saul como rei. Então esse é o primeiro rei. Saul, ele começa a governar, ele governa durante 40 anos, e depois dele vem o famoso Davi. Todos conhecem Davi, amém? Aí vem Davi. Davi também, ele começa a reinar ali, reina 40 anos também. E logo depois de Davi vem o seu filho Salomão. Quantos conhecem o filho de Salomão? O filho de Davi, Salomão? Amém? Salomão também, ele reina durante 40 anos. Então Saul 40 anos, Davi 40 anos e Salomão também 40 anos. No final do reinado de Salomão, acontece um grande problema. Salomão, ele começa a ouvir os seus conselheiros mais novos e recusa as pessoas que cuidavam e que ajudavam no reinado do seu pai Davi. E ali... Mentira, não, estou contando errado, peraí, vamos de novo. Salomão, no final do reinado de Salomão, Salomão ele morre, e o filho dele, Roboão, começa a reinar ali, e ele começa a ouvir os seus amigos ali mais novos, e ele esquece daqueles conselheiros que eram do seu pai Salomão. Amém? Entenderam? Então tá bom, consertei o que eu acabei de dizer. E aí ele começa a ouvir esses conselheiros mais novos. E nisso o povo começa a sofrer e vai sofrendo. E Deus ele levanta uma pessoa, e isso é interessante. Deus ele levanta uma pessoa que estava lá em Samaria, Jeroboão. Grava esse nome, Jeroboão. Deus ele levanta esse homem assim como ele levantou Davi. Ele levanta Jeroboão e fala para ele, eu vou te dar 10 tribos, e aí é dividido o reino. Então fica o reino do norte e o reino do sul. E ele falou assim, Deus fala para Jeroboão, eu vou te dar 10 tribos para que você possa reinar sobre ele, e se você seguir os meus preceitos, se você fizer tudo que eu estou te ordenando, você vai reinar para todo sempre. Seu nome vai ser assim como Davi. Então vai ser desse jeito. Olha as promessas que Deus faz para Jeroboão. Tudo certo. Então começa ali, Jeroboão começa o seu reinado. Só que no final do reinado de Jeroboão, e se você for ler o livro de Reis, 1º e 2º Reis, quando a gente estava tendo aula o ano passado, com os jovens lá, a gente estava lendo os livros, né? E a gente leu o livro de Reis, e a gente percebe que em todos os reis que tiveram, tanto do reino do norte quanto do reino do sul, principalmente no reino do norte, o livro, os relatos aqui constam assim, e todos eles e tal rei seguiu os passos de Jeroboão, que foi o pior rei que existiu. A gente acabou de ler aqui que fala o quê? De Jeroboão, falando de Acabe. Ele não apenas, versículo 31, ele não apenas achou que tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também casou-se com Jezabel. Então todos os reis a partir de Jeroboão que fazem alguma coisa de ruim, ele é comparado com ele. Então fala assim, você fez os pecados fez os pecados de Jeroboão. Jeroboão foi o pior rei da situação. E Acabe vem dessa linhagem. Ele vem dessa linhagem de Jeroboão. Acabe ele é o rei de Israel, o rei da tribo do reino do norte, onde tem as 10 tribos lá. E Acabe começa a reinar por ali. Acabe ele é descendente de Jeroboão. E Acabe ele comete os mesmos pecados de Jeroboão. Os mesmos pecados de Jeroboão. É interessante que se você for ler, acontece a mesma coisa durante praticamente todos os reis do reino do norte, eles cometem os mesmos pecados de Jeroboão. E é citado exatamente assim, os mesmos pecados de Jeroboão, os mesmos pecados de Jeroboão. E Acabe não foge dessa situação, Acabe também acaba cometendo esses pecados de Jeroboão, e também, além disso, ele se casa com Jezabel, a famosa Jezabel. Quantos conhecem ela? Já ouviram falar? Amém? Jezabel também era filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Então quer dizer que ela não era lá de Israel, ela era de fora. E passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Então, além de cometer os pecados de Jeroboão, ele também se casou com uma mulher que não deveria se casar e passou a adorar os deuses dessa mulher. Então, Acabe fez tudo de errado. Pegou o que Jeroboão fez e
piorou a situação, sabe? Falou assim, eu vou fazer pior. E Acabe acaba fazendo isso. E enquanto eu estava pensando sobre isso, e na realidade não é exatamente isso que eu quero dizer, que eu quero falar nessa noite, mas é sobre algo acima disso. Quando nós estamos sensíveis à voz de Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós entendemos algumas coisas, a gente acaba se desviando de alguns erros. A gente acaba se desviando de algumas coisas que nos levariam a cometer alguns pecados que talvez o seu pai, os nossos avós e a galera tudo para trás fazem. Mas isso só acontece quando a gente está atento à voz de Deus. E continuando aqui, o versículo 32 diz assim, ó, no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, ele e Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Olha o gabarito, olha o currículo de Acabe. Ele conseguiu provocar a ira de Deus mais do que todos os outros que fizeram antes dele. Mais do que o próprio Jeroboão. Acabe, ele gabaritou tudo lá. E durante o reinado dele, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho Abirão, e instou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. E o versículo 1 do capítulo 17 começa dizendo assim, ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então, diante dessa situação, onde Acabe ele tinha esse finalzinho do capítulo 16, ele nos dá o tom, nos dá o caminho que vai seguir a história de Acabe. Acabe, ele acaba totalmente distante de Deus, por ele seguir os deuses da mulher dele e por cometer os pecados que o Jeroboão tinha cometido. Ô Lucas, tem alguma coisa chiando aqui, eu acho que é esse microfone. Estão ouvindo aí? Não? Tá chiando. Melhorou. Nossa, está aqui incomodando esse barulho. Não estou conseguindo nem pensar no que eu estou falando aqui. Vamos lá. E aí... O que eu estava falando agora, meu Deus do céu? Deixa eu lembrar aqui, calma aí. Bom, agora eu perdi. Mas... Acabe, ele tinha se distanciado tanto, agora eu lembrei, Acabe tinha se distanciado tanto daquilo que era para ele viver, daquilo que Deus tinha prometido para os antepassados dele, para Jeroboão e todos os reis que vieram antes dele, que ele estava totalmente tão distante, e a tonalidade que esses versículos dão para a história de Acabe é uma história muito triste e diferente do que Deus ele tinha planejado e diferente do que a gente vai ver na história de Elias. Porque, iniciando o versículo 1 aqui do capítulo 17, diz o que? Elias diz para Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus a Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. E eu quero dizer o seguinte, a nossa palavra, ela tem poder. Amém? A nossa palavra, ela tem poder, mas mediante tudo aquilo que a gente fala diante de Deus. Não é simplesmente a nossa palavra tem poder porque a nossa palavra tem poder. A nossa palavra tem poder mediante tudo aquilo que a gente fala diante de Deus. Acabe, quando ele começa
a reinar, e ele começa a fazer as coisas, e ele começa a cometer os pecados de Jeroboão, e vai deixando com que os ídolos entrem em Israel, entrem dentro da sua casa, e começam a fazer as coisas, Acabe ele deixa de falar em nome de Deus. Antigamente, o Espírito de Deus ele era derramado sobre três cargos, em reis, em profetas e em sacerdotes. Reis, profetas e em sacerdotes. Acabe ele teria esse privilégio de ter o Espírito de Deus derramado sobre ele, para que ele pudesse falar em nome de Deus, porque o rei, ele era um representante de Deus no povo, no meio do povo. O rei, ele era aquele que podia falar em nome do povo, tanto é que os pecados do povo, e porque o povo foi levado ao cativeiro, por que aconteceu tantas coisas, e por que o povo respondia pelos pecados, não é porque necessariamente Israel inteiro adorava a Baal, não necessariamente Israel inteiro cometia os pecados que Jeroboão cometeu, não, porque se a gente for olhar, por exemplo, no nosso país, no Brasil, nem todos cometem os pecados que os outros cometem, amém? Nem todos cometem todos os pecados. E naquele tempo não era diferente. Às vezes tinham sim pessoas que eram diferentes, pessoas que seguiam o Deus de Israel, pessoas que não se curvavam àquele Deus, pessoas que adoravam o único Deus verdadeiro. Mas Acabe, como um representante de Deus ali, como representante do povo diante de Deus, quando ele cometia algum pecado, o povo cometia um pecado junto com ele, o povo era levado junto com isso. E por isso que o povo sofria, por isso que Israel sofreu tantas e tantas coisas, porque os reis eram maus, aqueles que representavam o povo diante de Deus eram pessoas más, pessoas que deveriam guiar o povo e ajudar o povo a andar de acordo com os ensinamentos de Deus, eles não faziam isso, eles cometiam pecado, e é por isso que o povo pagava por isso. Por isso que é interessante que na Bíblia diz que o povo sofre quando tem um rei ruim, quando tem um rei que comete pecados, exatamente por causa disso, porque por causa do pecado daquele rei, o povo todo sofria. Porque Acabe não ouvia a voz de Deus e seguia outros deuses, o povo todo sofria sobre isso. Mas a nossa palavra ela tem poder. Assim como Elias disse: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Todas as vezes que eu leio esse versículo, eu falo, poxa, Elias ele tinha realmente coragem para poder falar isso. Ele chegar primeiro diante do rei e poder apontar o dedo na cara dele e falar assim, porque eu estou falando, eu juro em nome do Senhor, não vai chover enquanto eu não disser para chover. Você imagina essa situação? Elias poderia ter morrido ali na hora. Acabe poderia ter mandado prender ele ali na hora, matado ali na hora, e acabou essa história. Quero ver quem é você para falar diante de mim. Mas Elias, ele foi tomado por essa coragem, tomado por isso daí, porque ele ouvia a palavra de Deus. Ele estava sempre atento a tudo aquilo que estava acontecendo. Ele não agiu por impulso, ele não agiu por qualquer coisa, ele não falou no momento da raiva, no momento da emoção, ele falou guiado pelo Espírito Santo. E aí que eu entro e falo para você, que a nossa palavra tem poder quando nós falamos diante de Deus. Elias, ele não falou diante dele mesmo, Elias não falou diante do rei, Elias não falou diante de Jezabel, Elias falou diante de Deus. Ele começa dizendo o quê? Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo. Sabe? Ele indicou, é esse daqui, eu estou falando em nome dele. E aí quando nós falamos em nome de Deus, as coisas acontecem. Quando nós falamos em nome de Deus, é que nós temos poder. Já prestaram atenção, com certeza já, todas as vezes que a gente ora, no final da oração, o que nós falamos? Em nome de Jesus, amém. Não é no nome do pastor Alexandre, não é no meu nome e no seu nome, é no nome de Jesus. É endereçado, nós estamos falando, Deus, eu peço isso, Deus acontece isso, Deus, obrigado, Deus, não sei o quê, em nome de Jesus, amém. É no nome dele.
quando nós estamos falando, quando eu digo que a nossa palavra tem poder, e quando eu digo que Elias, ele fala diante de Deus, é porque essas coisas acontecem quando nós falamos, quando estamos diante de Deus. Diferente de Acabe, que Acabe na realidade não tinha nem essa comunhão com Deus, não tinha nem essa liberdade com Deus, não falava com Deus, não ouvia Deus, não falava, não tinha nada, não tinha relacionamento nenhum com Deus. Já Elias, profeta de Deus, ele estava tão em sintonia com Deus, que ele resolveu falar e não falou no momento, sabe? Às vezes a gente fala as coisas no calor do momento, no calor da emoção. Eu vou falar, eu preciso falar. Ou eu já senti muito, como eu posso dizer? Eu sou uma pessoa muito observadora, vamos começar assim. Eu sou uma pessoa muito observadora. E domingo eu fico ali no fundo, ali na hora do louvor. E aí eu vi a Thalita, ela estava aqui. Ela falou com não sei quem aqui, depois falou falou com a Elefânia, depois falou com a Clarinha, depois falou com mais alguém. E aí eu estava ali, eu só olhando e tudo. Deus estava ali agindo e falando e acontecendo. E a Thalita está atenta. Eu vou falando, vou fazendo, vou orando. Só que ela não faz isso, e eu creio que ela não faz isso pela emoção. Por sentir. Eu vi que alguém está chorando, eu vou lá, vou dar um abraço. Não, ela é movida pelo Espírito Santo. Não só ela, mas como qualquer outra pessoa. Nós temos que ser movidos por isso. Aí que a nossa palavra tem poder. Quando nós chegamos para alguém só na emoção, Júnior, Deus te abençoe, porque não sei o que e tal, e começa a falar, aquilo não vai ter poder, aquilo não vai acontecer, aquilo não vai gerar fé no outro. Mas quando nós falamos com fé, quando nós falamos dirigidos pelo Senhor, quando nós somos guiados por Deus para poder falar alguma coisa, aí sim a nossa palavra tem poder. Amém? Quantos estão entendendo? Amém? E é interessante que quando como eu falei, quando a nossa palavra tem poder e nós somos dirigidos por isso, aqueles que estão em sintonia com Deus, eles ouvem as coisas antes de acontecer. Capítulo 17, versículo 1 diz que Elias falou que não ia chover enquanto ele não falasse. E aí segue a vida. Elias vira as costas e vai embora. E aí, continuando no capítulo 17, ele vai e conversa com a viúva de Sarepta, faz as coisas lá. E no capítulo 18, versículo 1, fala assim: depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca. Se passaram 3 anos depois que Elias disse aquilo para Acabe e não choveu mais. Mas aqueles que estão em sintonia com Deus ouvem as coisas antes de acontecer. Continuando aqui, diz o quê? A palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Aqueles que estão em sintonia com Deus, além da palavra deles terem poder, eles ouvem as coisas antes de todo mundo. Eles veem as coisas acontecendo antes de todo mundo. Deus, ele começa a falar com aqueles que estão em sintonia, com aqueles que estão ativos, com aqueles que estão sensíveis à voz de Deus. Deus, ele começa a falar e vai dizendo: eu vou fazer tal coisa, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Vai se preparando, vai até o local, vai falar com alguém, vai fazer isso. Vai preparando o seu coração, porque alguma coisa eu vou fazer. Mas a gente precisa estar em sintonia. A gente precisa estar ligado. Porque se a gente quer estar à frente das coisas, nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que Ele está falando para nós antes mesmo de acontecer. Uma vez eu ouvi uma matéria, não sei aonde, que estava falando sobre moda. E aí, não sei se vocês veem as pessoas, tem gente que aparece famoso, que aparece com umas roupas toda estranhas, uns tênis, não sei se eu vi ou alguém falou aqui na igreja, agora eu não sei se foi a pastora que falou, que as pessoas vêm com umas roupas toda estranhas, aquelas coisas, e falam: meu Deus, que coisa ridícula e tudo. Mas depois você vai passando um tempo, várias pessoas começam a andar com aquele tipo de roupa também. E aquela roupa acaba se tornando meio que normal. Mas antes, que coisa ridícula, que coisa feia.
mas depois se torna normal, porque ele estava à frente do seu tempo, ele estava usando aquela roupa antes de todo mundo começar a usar a roupa. E isso que é o mais importante para nós hoje em dia, não da roupa, mas para nós que somos cristãos. Se nós queremos viver algo sobrenatural, se nós queremos viver algo diferente, se nós queremos viver algo novo, as pessoas podem olhar para nós e falar assim, o Bruno é meio estranho mesmo, o pastor não sei o que está acontecendo não, ele está indo para um lugar, ele está falando algumas coisas que não faz sentido, mas daqui a pouco, alguma coisa vai acontecer. Deus diz o quê? Enviarei chuva sobre a terra. Quando nós estamos em sintonia com Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, Deus ele vai enviar chuva. As pessoas podem não acreditar. A gente lembra da história de Noé. Deus falou que ia chover. Vou mandar chuva e vai acabar com tudo. Noé ficou lá 100 anos construindo a arca. Muito provavelmente Noé falou, Noé pregou, gente, vai chover. O pessoal vendo Noé lá construindo a arca, esse cara é louco. Eu falei assim, não, vai chover, eu estou falando, Deus falou, vai chover, vai chover, vai chover. Choveu. O único que tinha o barco pronto era Noé. O resto, todo mundo morreu. Ele estava à frente do seu tempo. As coisas acontecem. Vai chover. Se nós queremos estar à frente das coisas, nós precisamos estar em sintonia com Deus. Amém? Então, que nós possamos ser mais sensíveis à voz de Deus. Ouvir aquilo que Ele está querendo nos dizer. Já há bastante tempo, Deus tem falado algumas coisas para a igreja, e nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que Ele está querendo fazer, tudo aquilo que Ele está querendo falar aos nossos corações, tudo aquilo que está se mexendo, mesmo que seja algo bem pequeno, fique atento às coisas que estão acontecendo. O pastor do nada resolveu, vamos ler a Bíblia durante 6 meses, vamos fazer um jejum, já estava programado o jejum? Não sei. Vamos fazer o jejum para fazer que vai ter o culto de Pentecoste. Fiquem atentos, porque Deus está querendo falar com cada um de nós. Precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Vai ter 5 segundas-feiras em julho de cultos diferentes. Fique atento ao mínimo movimento, porque Deus quer falar conosco. Mas só vai ouvir aqueles que estão atentos. Senão, a gente não vai ouvir. Senão, quando acontecer, já aconteceu, já começou, já estou aqui, então eu vou tentar me enturmar. Mas quem está ligado antes, não é pego despercebido, não é pego com a calça curta, não. Está pronto e preparado. Amém? O versículo 41 do capítulo 18 diz o seguinte: E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Nem tinha chovido ainda, nem tinha nuvem ainda, mas Elias já estava ouvindo o barulho de chuva pesada. Não é uma chuvinha não é uma gotinha não, chuva pesada. Nem tinha acontecido ainda, mas ele já avisou: Acabe, vai comer, vai embora, porque a chuva vai te pegar aí e o negócio vai ficar estreito para o seu lado. Mas nem tinha começado ainda. Por quê? Aqueles que estão em sintonia com Deus ouvem as coisas antes de todo mundo. Quantos querem ouvir as coisas antes de todo mundo? Se prepare então, que Deus está querendo falar comigo, com você. Amém? Terceiro, já que aqueles que estão em sintonia com Deus ouvem as coisas antes de todo mundo, aqueles que não estão em sintonia, demora para ver. Aqueles que não estão em sintonia demoram para ver. Versículo 43 do capítulo 18 diz o seguinte: 42, Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Elias, antes disso, já tinha dito para Acabe: vai embora, porque eu estou ouvindo barulho de chuva pesada. E aí Elias fez o quê? Vou orar agora. Começou a orar. Deus já tinha me dito que ia chover. Agora eu vou orar. Deus, faz chover aí nesse lugar. E aí começou a orar,
e manda o servo dele, vai lá e vê se está chovendo. E aí ele, cara, olha, não tem nada não. E isso ele fez 7 vezes. Elias já sabia disso antes. 7 vezes o cara foi, olhou e não viu nada. Na 7ª vez, ele chegou e viu, olha, na realidade eu estou vendo uma nuvem ali, bem pequena ali, parece do tamanho da mão de um homem. Se a gente não está em sintonia com Deus, a gente demora para ver as coisas. A gente custa para ver as coisas acontecerem. A gente demora para pegar no tranco. O pastor e a pastora sempre falam que o nosso culto, ele não começa no momento em que nós, aqui no domingo, por exemplo, 6 horas da tarde. Ele começa no momento que a gente acorda, no domingo de manhã, e vem fazendo o nosso culto durante o dia, para chegar aqui, já está pronto para Deus. É agora. E aí acontecem as coisas. E não 6 horas da tarde a gente chega aqui e aí vai. Aí o pastor sempre fala, né? Que aí o ministro de louvor tem que aqui ficar botando fogo. Vai, gente. E não sei o que. Levanta a mão, gente. E tal. E aí passa. Meia hora, 40 minutos de louvor. E aí no última música, na última frase, eu sinto arrepio. Daí, mas aí já acabou. Já foi. Já foi, agora já diz minhas ofertas, aí o irmão já vira as costas, vai beber água, aí não sei o quê, e aí vem a mensagem, a pessoa está com sono e quer dormir, e não presta atenção, e não ouve, e as coisas não acontecem. E aí acaba o culto, vai embora, e sai da igreja da mesma forma como entrou, sem sentir nada, sem mudança de nada, sem nada. Foi mais uma vez que eu sentei e fui embora. Aqueles que não estão em sintonia com Deus, eles demoram para ver. E nós não queremos ser dessa forma. Nós queremos ser aquelas pessoas que ouvem as coisas de Deus antes mesmo de acontecer. De ver as coisas, estar à frente daquilo. Olha, eu estou vendo onde Deus está me guiando, eu estou vendo o que Deus está me ensinando, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo. E aí a gente vai. Enquanto as outras pessoas demoram para ver. Quando vê, já acabou, já passou, já viu e já foi, pronto. Perdeu o ônibus, agora só na próxima vez. Que nós não sejamos dessa forma. Que nós sejamos aquelas pessoas que ouvem a voz de Deus antes, ouvem o barulho de chuva antes, do que aquele que demora, vai 1 vez e 2 vezes e 7, para ver alguma coisa pequenininha, enquanto o outro está lá, já há muito tempo pronto para isso. Amém? E ainda mais, quando a pessoa vê, ela não dimensiona a grandiosidade do mover de Deus. Como ele disse o quê? Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Ele não vê a grandiosidade. Quando vê, ele fala, mas não foi tão assim, né, Bruno? Mas o culto não foi assim, do jeito que eu estava esperando, né? Do jeito que me contaram. Mas não foi assim. Não consegue ver a grandiosidade do mover de Deus. Eu quero contar um testemunho aqui, que hoje é dia 29 de maio. Desde o dia 1º de maio, o meu carro começou a dar problema. Desde o dia 1º de maio. Dia 1º de maio, meu carro quebrou. Aí, beleza. Foi para o conserto. E aí, depois, na outra semana, deu outra coisa. Beleza, vamos arrumar. E aí, quinta-feira, vindo para o culto, parei o carro aqui, eu desci o vidro do carro. E quebrou o negócio de subir, não estava subindo o vidro. Falei, meu Deus do céu. E aí foi de novo. Nessa brincadeira toda aí, foi quase R$2.000 que eu gastei esse mês. Quase R$2.000 que eu gastei. E eu falei, meu Deus do céu. E nisso, como eu trabalho longe, eu estava indo com o Guilherme de carona, mas a Mari trabalha na Petrobras, eu sempre levo ela lá. E nessa ela ia de Uber, né? E voltava de Uber. Então, uma grana aí também. E eu falei, meu Deus do céu, caramba, como pode? Desde o dia 1º, assim, eu falei para o Guilherme e para a Mari, faz 1 mês que o meu carro está dando problema, 1 mês, assim, e gastando. Mas é interessante que Deus, ele não deixa faltar nada. Nada. Gastei quase R$2.000 a mais do que estava planejado durante o mês, e mesmo assim não me faltou nada. Quando vem, não dimensionam a grandiosidade do mover de Deus. Isso, na minha vida, é grande demais. Não ter deixado faltar nada,
mesmo em meio a todos esses problemas que aconteceu, todos os problemas que aconteceu desde o dia 1º de maio, Deus não deixou faltar nada. Ah, Bruno, mas isso daí... mas Deus não deixou faltar nada. Essa é a grandiosidade. Mas às vezes as pessoas não veem isso. Mas nem vi. Fez tudo, passou, acabou o mês de maio, foi junho, julho, e nem reparou que Deus cuidou durante o mês inteiro de problemas e dificuldades, nem parou um segundo para ajoelhar e falar: Deus, muito obrigado porque o Senhor fez isso. Nem reparou, foi embora. Porque se não é grande o suficiente, se na sua conta não cai 150 mil reais na sua conta de uma vez, você não agradece a Deus. Se Deus não faz alguma coisa grandiosa demais assim, você nem percebe que Deus fez algo na sua vida. Nós nem percebemos o agir de Deus. Mas Elias, como eu disse no segundo ponto, ele já sabia disso desde o começo de tudo. Desde antes de acontecer, ele já sabia que iria chover. É uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Mas a música diz que, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover. E chove, irmão. E chove. Chove de verdade. A grandiosidade do mover de Deus nas nossas vidas não só impacta a nossa vida quando nós estamos ligados nele. Quando nós sabemos a quem nós servimos. Quando nós sabemos a quem nós servimos. Elias, ele diz o quê? Lá no versículo 17, no capítulo 17. Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo. Quando nós estamos ligados a esse Deus, a quem nós servimos, quando nós sabemos ao Deus que nós servimos, a chuva cai sobre a nossa terra. Mediante uma palavra que talvez você nem saiba, mediante algo que você talvez nem dimensiona, algo que você nem está imaginando, mas Deus já vem falando com você há um tempo, e Deus vem falando, e você está pronto e preparado para poder viver aquilo. Você não é pego de calça curta, você não é pego de surpresa, você não tem nada disso, porque Deus está falando com você e você está ouvindo. Amém? E por último, a palavra dita diante de Deus acontece. Assim como eu disse no primeiro ponto, que a nossa palavra tem poder desde que a gente fale diante de Deus, a palavra dita diante de Deus, ela acontece. Elias disse que não iria chover enquanto ele não dissesse. Capítulo 18, versículo 44. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar forte e a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte. A palavra dita diante de Deus acontece. Assim como Elias disse que não iria chover enquanto ele não dissesse, e ele disse através da palavra de Deus, e choveu. Quando nós falamos alguma coisa diante de Deus, essas coisas acontecem, não porque nós somos bons, não porque nós temos o poder, não porque não, porque é o próprio Deus quem diz. O próprio Deus diz, o próprio Deus fala, e as coisas acontecem. Quando a gente olha lá em Gênesis capítulo 1, Deus, ele cria as coisas do nada, através da palavra. Ele disse: haja luz e houve luz. Haja os animais, faça isso, faça aquilo. E ele foi falando, e as coisas foram acontecendo. Através da palavra de Deus, as coisas acontecem. E quando nós falamos diante de Deus, as coisas
acontecem. Porque não sou eu que estou falando, é o próprio Deus quem fala. Não é o pastor que está falando, é o próprio Deus que está falando, e nós temos que estar sensíveis à voz dele, para que a gente possa ouvir e se preparar, porque a chuva vai descer. Amém? Diego, você pode vir aqui, por favor? Gostaria que você pudesse ficar em pé. A gente vai cantar uma música. Danilo. Feche seus olhos. A palavra do Senhor nessa noite, ela nos incentiva a poder estar ligado com Ele. Estar atento a tudo aquilo que Ele está falando. Tudo aquilo que Ele está